Muito boa noite, amáveis amigos e amigas e todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês. Para essa noite, vamos ler uma escritura que nos chama muita atenção no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 em diante, onde diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é o anjo com os 7 trovões, finalizando o tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Conforme as Escrituras, Deus tem tempo para todas as coisas. Deus designou tempo a todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para viver na terra e tempo para morrer. Ou seja, que na vida tudo tem seu tempo. E nesta passagem nos fala do tempo da redenção, o tempo em que todo ser humano tem a oportunidade de obter a salvação e vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Portanto, todos os seres humanos estarão vivendo um período de tempo de oportunidade para obter o perdão dos seus pecados por meio de Cristo, ser limpo de todo pecado, ser batizados em água em seu nome e receber o Espírito de Cristo, obter um novo nascimento, ou seja, nascer no reino de Cristo e, consequentemente, nascer a vida eterna.
E assim é como Cristo disse que se entra ao reino de Deus. Quando esteve falando com Nicodemos, este homem sábio, membro do Concílio do Sinédrio, no capítulo 3 do Evangelho, segundo São João, o qual reconheceu que Cristo tinha sido enviado por Deus, porque ninguém podia fazer as coisas que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Jesus disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, ou seja, em verdade te digo que é necessário nascer de novo. Nicodemos pensou que tinha que nascer através da sua mãe novamente e que da idade que sua mãe tinha, se estivesse viva ou e se já tivesse morrido. Seria então impossível nascer de novo para Nicodemos. Essa foi a forma em que Nicodemos pensou que seria um novo nascimento. Mas Cristo diz: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer da pregação do Evangelho de Cristo. Por isso, Cristo disse aos seus discípulos, em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16 de São Marcos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim é o programa para que o ser humano possa obter a salvação e vida eterna. Escuta a pregação do Evangelho de Cristo, onde se dá a conhecer todo o programa de salvação, para o qual Cristo veio à Terra e morreu na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Aqueles sacrifícios que se realizavam lá no templo, em Jerusalém, como também os hebreus realizavam no tabernáculo, que os acompanhava no deserto. Encontramos que todos esses sacrifícios representavam o sacrifício do Messias de Cristo, que realizaria em sua primeira vinda, onde ele tomaria os pecados dos seres humanos, se tornaria pecado pelos seres humanos ao tomar nossos pecados e morreria como o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Disso é que fala Isaías, capítulo 53, versículos 10 em diante. Vejam aqui, para ter o quadro mais claro, o que o Messias Príncipe faria em sua vinda. Vamos dar uma olhada para ter o quadro claro do programa da redenção, pelo qual estamos vivendo na Terra e pelo qual se prega o Evangelho de Cristo. Isaías, capítulo 53, versículo 10, falando do Messias, essa passagem messiânica diz: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isso nos fala da vinda do Messias, o qual se cumpriria quando ele estivesse na terra. E para
encontrar o tempo em que ele chegaria à terra para dar sua vida em expiação pelo pecado, o anjo Gabriel, o anjo das revelações divinas, aparece ao profeta Daniel no capítulo 9 e vejam a conversa que teve com o profeta Daniel. O profeta Daniel era um homem muito importante lá na Babilônia. Diz, capítulo 9, versículo 20 em diante do livro do profeta Daniel. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido, para dar-te sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Se a iniquidade vai ser expiada, tem que se efetuar um sacrifício de expiação, o qual corresponde ao Messias em sua vinda, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas são 69 semanas. E essas são semanas de anos. E 69 semanas de anos são 483 anos. Ou seja, que o Messias Príncipe apareceria em seu ministério terreno ao transcorrer este período de tempo de 483 anos, e depois começaria a semana número 70, que consta de 7 anos. Nessa semana número 70, seria o ministério do Messias e seria tirada a vida do Messias na metade dessa semana número 70. Ou seja, aos 3 anos e meio dessa última semana, que é a semana número 70. E depois restariam 3 anos e meio, que correspondem ao tempo chamado a grande tribulação, onde Deus voltará a tratar com o povo hebreu. Continua dizendo, diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias Príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, mas não por si. Ou seja, que o Messias seria tirado a vida dele depois dessas 62 semanas que transcorrem depois de 7 semanas que lhe antecedem. Ou seja,
No total, depois de 69 semanas de anos, a vida do Messias seria tirada. Seria tirada, então, na semana número 70. E isso seria para efetuar o sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano. Por isso, Jesus sabia o tempo em que ele tinha que morrer. Nos dias do ministério de Jesus, se estava vivendo na semana número 70 dessa profecia de Daniel. Já foi efetuado o sacrifício expiatório pelo ser humano, e todo ser humano agora tem a oportunidade de obter a salvação em vida eterna, recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele, ao morrer na cruz do Calvário, é o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. E agora, não é preciso ir a um templo e sacrificar animaizinhos pelos nossos pecados. Já o tempo do sacrifício de animaizinhos passou. Porque o Cordeiro de Deus, ao qual João Batista assinalou dizendo, ao ver Jesus, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o tirou lá na cruz do Calvário. E depois da sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão ao céu, subida ao céu, começa o tempo da dispensação da graça, se abrindo ali no dia de Pentecoste, a bênção da vinda do Espírito Santo para os crentes em Cristo, e produzindo assim um novo nascimento para todos aqueles que recebem a Cristo ao escutar o Evangelho de Cristo, nascem da água do Evangelho de Cristo. E quando, depois de ser batizados em água, e Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo, recebe a parte de nascer do Espírito. E assim é como esteve sendo formada a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com pessoas que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador, as quais estiveram entrando ao reino de Deus, ao reino de Cristo, que estão na esfera espiritual. E depois, quando for estabelecido literalmente na terra o reino de Cristo, aí estarão essas pessoas com Cristo como reis, sacerdotes e juízes, ou seja, como gabinete de Cristo em seu reino. Agora, encontramos que esse período de tempo de graça, de misericórdia para o ser humano começou lá, com a morte de Cristo e sua ressurreição. E no dia de Pentecoste, o Espírito de Deus, por meio de Pedro, abriu as portas do reino dos céus, pois as chaves tinham sido dadas a Pedro. Abriu a porta, que é Cristo, com a chave da revelação divina, dando a conhecer o mistério da primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano. Tivemos 2000 anos de graça, de redenção para todo ser humano, recebendo a redenção espiritual interior primeiro, e no último dia receberão a redenção do corpo físico, que será a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, imortais, jovens e glorificados como o corpo de Cristo, e os que estiverem vivos crentes em Cristo serão transformados e então serão imortais, serão jovens, serão pessoas
com corpos glorificados como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, esse período de tempo que tivemos corresponde à dispensação da graça. Tempo de redenção para o ser humano, tempo de salvação e vida eterna. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora, Cristo, desde que subiu ao céu, está no céu, no trono de Deus, sentado à destra de Deus, como Ele prometeu. Está como sumo sacerdote fazendo intercessão com seu sangue por toda pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador. Quando tiver entrado até a última pessoa que entrará no reino de Deus, então Cristo terá terminado seu trabalho de sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue no templo celestial. E tomará o livro selado com 7 selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, o abrirá no céu. É o livro da vida do Cordeiro, é o livro onde são escritos os nomes de todos os que receberiam a Cristo como o único e suficiente Salvador. Recordam que numa ocasião em que Cristo enviou os seus discípulos a pregar e curar os doentes, quando eles regressaram, vieram muito contentes, dizendo a Cristo: até os espíritos se nos submetem em teu nome. Cristo disse: não vos regozijeis de que os espíritos se vos submetem em meu nome, mas regozijai-vos de que os vossos nomes estão escritos no céu. Onde no céu? No livro da vida do Cordeiro. Aí é onde os nossos nomes estão registrados. Disso também nos fala o apóstolo Paulo. Recordem que Cristo também falou sobre suas ovelhas e que Ele as chamaria pelo seu nome. E agora o apóstolo Paulo nos fala também dessas pessoas no capítulo 12 do livro ou carta aos Hebreus, nos dizendo, versículo 22 em diante: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Os primogênitos que estão inscritos nos céus no livro da vida do Cordeiro são todas as pessoas que receberiam a Cristo como o único e suficiente Salvador. E essas pessoas pertencem ao corpo místico de Cristo, que é sua igreja. Diz: a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vimos que há um livro no céu que contém os nomes de todos os que receberão a Cristo como Salvador. Todos os que viverão eternamente com Cristo em seu reino. No livro do Apocalipse nos fala muito desse livro no céu e nos diz, nos falando das pessoas que adorarão a besta e a sua imagem, diz
e a adoraram todos os moradores da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio do mundo. Agora vejam, os que estão escritos no céu não serão enganados. Os que estão escritos no céu não adorarão a besta nem a sua imagem. Também, isso foi o capítulo 13, versículo 8 do Apocalipse, e Apocalipse capítulo 17, versículo 8 também nos diz: a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, no livro da vida, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aí nos mostra que há um livro que contém os nomes de todas as pessoas que vão viver eternamente. Essas são as pessoas que escutam a pregação do Evangelho de Cristo e o recebem como único e suficiente Salvador. Essas são as ovelhas do Pai que foram dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Por isso Cristo disse, São João capítulo 10, versículo 27 em diante: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. Você estava em Deus desde antes da fundação do mundo. Você veio de Deus, sua alma veio de Deus. Por isso você está escutando nessa ocasião a pregação do Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. A redenção se efetua em e para aqueles que estavam eternamente com Deus. Porque quando a pessoa é redimida, é devolvida ao lugar original, ao seu lugar de origem. É retornada à vida eterna pelo Redentor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, quando terminar esse período de tempo de salvação para os que recebem a Cristo como Salvador, então Cristo mudará de sumo sacerdote a juiz e rei, e consequentemente tomará o livro selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Reclamará tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. Já não estará como cordeiro, mas como juiz. Estará como rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso, o ancião diz a João: não chores. Eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Capítulo 5 do Apocalipse. E depois que abre esses selos, depois que abre esse livro selado com 7 selos, em Apocalipse capítulo 10, o traz à terra em sua mão, tendo aberto, e clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes.
Esse anjo forte que vem com o livrinho aberto em sua mão, em Apocalipse capítulo 10, leitura que tivemos no começo, é Cristo, o anjo do pacto. Cristo vindo à terra, o anjo do pacto. Cristo vindo em espírito, com o livrinho aberto em sua mão. E depois, que clama como quando o leão ruge, porque clama como leão da tribo de Judá, como rei. Depois, entregue esse livro a uma pessoa para que coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E isso será o ministério das duas oliveiras de Moisés e Elias, de Apocalipse 11, que é o que continua depois da abertura e da entrega desse livro, desse título de propriedade. Portanto, vimos já que o anjo forte é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo vindo no último dia, com o título de propriedade, o livrinho aberto em sua mão, para entregar esse título a um homem que o coma e que proclame, profetize sobre muitos povos, nações e línguas as coisas que hão de acontecer neste tempo final, e dê a conhecer que o tempo de redenção terá terminado, que o tempo já não é mais, o qual diz Cristo, anjo forte, que desce do céu. Portanto, todas as coisas que Cristo dará a conhecer aos seres humanos, ou fará por meio daquele ao qual ele estará entregando esse título de propriedade. E por isso temos a promessa que as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículos 13 em diante, que são as mesmas duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, estarão profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, todas as coisas que hão de acontecer neste planeta Terra. Estamos já quase por chegar a esse momento em que Cristo terminará seu trabalho de intercessor no céu e se converterá no leão da tribo de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tomará o título de propriedade, este livrinho selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Portanto, estejamos muito atentos aos acontecimentos proféticos, acontecimentos bíblicos correspondentes a este tempo final. E, sobretudo, assegurados com Cristo em seu reino, para que não nos surpreenda esse momento onde já não haverá mais oportunidade para obter a salvação e vida eterna. O mais importante para o ser humano é a vida. E se essa vida terrena é tão importante, quanto mais a vida eterna. Sem vida, nada tem valor. Por exemplo, uma pessoa pode obter uma profissão importante, mas se perde a vida, de nada lhe serve a profissão. Portanto, o mais importante é a vida. E agora, quanto mais a vida eterna. Estar conscientes de que existimos, de que somos seres vivos, e saber que
há a oportunidade de viver eternamente, se não aproveitamos essa oportunidade, terá nos escapado a vida eterna. Como podemos obter a vida eterna? Através de Cristo, nosso Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus Cristo em São João, capítulo 14, versículo 6. E também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. São João, capítulo 11, versículos 25 ao 27. Isso foi quando esteve falando com Marta, a irmã de Lázaro, quando foi ressuscitar Lázaro. Assim que temos que garantir nosso futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. E isso temos que fazê-lo antes que apareça o anjo forte descendo do céu e dizendo que o tempo já não é mais. Quando ocorrer isso, o tempo já não será mais para a pessoa obter a salvação e vida eterna. Continue passando todos uma noite feliz, cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.